Livro de Josué, capítulo 12. Reis derrotados a leste do Jordão. Estes são os reis a leste do Jordão, que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. O seu território se estendia desde o vale de Arnon até o monte Hermon, e incluía toda a terra no lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Sehom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. O seu reino abrangia Aroer, à beira do vale Arnon, e se estendia desde a cidade no meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Sehom também controlava o vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o mar da Galileia, ao norte, até o mar Morto, ao sul, incluindo o caminho para Bet-Gesimote e mais ao sul as encostas do monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o monte Hermon até Salcá, ao norte, toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Gesur e Maaca, a oeste. Esse território abrangia a metade norte de Gileade até a divisa com Sehom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Sehom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade e à meia tribo de Manassés. Reis derrotados a oeste do Jordão. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Negueb. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Simrom-Merom, o rei de Aquzaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquenão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Capítulo 13. A terra ainda por conquistar. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo.
e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta: todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus: de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus, ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até Afeca, na divisão com os amorreus, a terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano. A leste, desde Baal-Gad ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate, e toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A terra dividida a leste do Jordão. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gad já haviam recebido a sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. O seu território se estendia desde Aroer, na beira do Val Arnon, incluindo a cidade no meio do val, passando pelo Planalto, além de Medeba até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Sehom, rei dos amorreus, que havia reinado em Hesbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o monte de Hermon e toda a região de Bazã até Salcá, e também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos Refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado, mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Uma herança para a tribo de Levi. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, a sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. A terra entregue à tribo de Ruben. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. O seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, até o Planalto, além de Medeba. Abrangia Hesbom e as outras cidades do Planalto, Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriat-Taim, Sibma, Zeret-Saar, na colina acima do val, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do Planalto e todo o reino de Sehom, o rei amorreu que havia reinado em Hesbom. Sehom havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian, Evim, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Sehom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor,
que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e os seus povoados ao redor nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. A terra entregue à tribo de Gade. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o território de Lo-Debar. No vale incluía Bet-Aram, Bet-Nira, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do mar da Galileia e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues às clãs da tribo de Gade como sua herança. A terra entregue à meia tribo de Manassés. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Maanaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og e as 60 cidades de Jair em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. À tribo de Levi, portanto, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria a sua herança. Capítulo 14. A terra dividida a oeste do Jordão. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras de Canaã, designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras da sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem, com pastagens ao redor para os seus animais e todos os seus bens. Assim, os israelitas distribuíam a terra exatamente de acordo com a ordem do Senhor a Moisés. Caleb pede a sua terra. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué: "Lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. Da minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã
na qual você caminhou, será herança permanente para você e os seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse estas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enac viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enac. E a terra descansou da guerra. Capítulo 15. A terra entregue à tribo de Judá. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul até a divisa de Edom e chegavam ao deserto de Zim, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zim e prosseguindo até Esron, ao sul de Cades Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Azemon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto até à foz do rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto, subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá, até a terra de Boan. Boan era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para norte em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali, a divisa se estendia para as águas em En-Semes até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inon, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste, até o alto do monte acima do vale de Inon, e continuava até a extremidade norte do vale do Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftoa, até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Rodeava Baalá em direção ao oeste, até o monte Seir, passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Timna. Depois, a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom e o monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas das clãs da tribo de Judá.
a terra entregue a Calebe. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Calebe disse: darei a minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade, e Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto de Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. As cidades separadas para Judá. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa com Edom, no extremo sul, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itna, Zife, Telém, Bealote, Azor, Adata, Keriot Ezron, isto é, Azor, Amã, Sema, Moladá, Azar-Gada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eltolate, Quezil, Ormá, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades, situadas nas colinas do oeste, também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, En-Gani, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Bozcate, Eglon, Cabon, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Libna, Eter, Azã, Iftá, Asná, Nezib, Keilá, Aquezib e Maressa, 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom, com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod, com os povoados ao redor. Também incluía Asdod com os assentamentos e povoados ao redor e Gaza.
com os assentamentos e povoados ao redor até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu estas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Sana, isto é, Debir, Anab, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Essan, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba, isto é, Hebron, e Zior, 9 cidades com os povoados ao redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Alul, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e El-Tecom, 6 cidades com os povoados ao redor. Também Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibsan, a cidade do Sal e En-Gedi, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá.